Olá, como estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Rolf e estamos aqui para tratar do assunto sistemas de ignição de motores, bem como a parte de elétrica de motores. Aqui nós não vamos fazer um resumo de toda a matéria, mas sim vamos apontar as partes mais interessantes, mais que demandam uma atenção maior, sem deixar de acrescentar algum detalhe que não esteja registrado na apostila de vocês. É uma satisfação estar aqui e, na medida da evolução desse nosso bate-papo, que na verdade costumo chamar isso de bate-papo e não de aula, né? Vocês vão poder, na medida que for desenvolvendo, tirar suas dúvidas. Caso tenham alguma dúvida, entre em contato com o tutor, né, para poder esclarecer. Mas creio que não vai ser tão complicada essa parte da matéria, apesar de ser uma matéria, por assim dizer, elétrica, né? Então, nós estamos hoje começando com sistemas de ignição de motores, né? Quanto à parte de ignição de motores, o que significa ignição? Ignição significa incinerar, colocar fogo, explodir, fazer queimar, na verdade. Existe uma coisa bem interessante a respeito de sistemas de ignição de motores entre o convencional e o motor a reação. Essa é praticamente a essência, né, em termos de sistema de ignição. É que no motor convencional nós temos um sistema de ignição o tempo todo ativo. Nós temos o tempo todo que ter uma faísca sendo jogada na vela para que a combustão ocorra, né? Então, o motor convencional, o sistema de ignição está sempre ativo. Enquanto que no motor a reação, o sistema de ignição é necessário, aquela faísca, aquela centelha é necessária apenas na partida ou em situações extremas de muita chuva, gelo, né, voando em situações não favoráveis de meteorologia, né, algumas vezes se faz necessário acionar a ignição, né? Então, encurtando a história, motor convencional, sistema de ignição funcionando o tempo todo, motor a reação, sistema de ignição funcionando apenas quando você dá a partida ou em caso de meteorologia ruim, tá? Então vamos lá. Sistema de ignição elétrico de motores, é bom lembrar que se trata de faísca, de centelha, de cargas elétricas, né? Então, quando se associa faísca, centelha, carga elétrica a combustível, a gente sabe que há uma combustão, uma explosão, né? Então é bom sempre estar atento a essa questão das fugas de eletricidade em partes não interessantes do motor. A gente quer que a faísca ocorra dentro do motor para explodir o combustível, misturar combustível, na verdade. Então não é interessante que a gente tenha um motor, por exemplo, com vazamento de combustível, jogando combustível para fora do motor, onde que não é o correto, né? E temos acompanhado de um centelhamento do lado de fora do motor também. Isso seria não agradável, porque a gente sabe que combustível com centelha vai explodir do mesmo e não estaria explodindo onde a gente quer, que é dentro do motor. Fora do motor não nos interessa, não é verdade? Então vamos lá. Vamos falar algo sobre o magneto, né? O que seria o magneto? Quando nós tratamos de motores de automóveis, nós vimos ali a questão da produção de energia, nós vimos a questão da distribuição das centelhas para os diversos cilindros, né? Já podemos usar alguns termos específicos, né, em termos de motor convencional, porque as peças já estão estudadas, né, as partes. Pois bem, nós podemos pensar assim, poxa, no automóvel existe um alternador, existe uma bobina, existe um distribuidor, as centelhas são espalhadas pelo motor, né? A cada vez a seu cilindro onde vai ocorrer a combustão, mas nós não podemos associar um sistema utilizado no automóvel diretamente a um avião, a uma aeronave. Por quê? Nós precisamos de sistemas confiáveis, um sistema que seja a prova de falha no avião, porque
nós não queremos que o motor falhe no ar, com certeza, né? Porque nas aerovias não existe acostamento. Essa é uma velha frase que se usa na parte de segurança de voo. Então, o sistema que se considera, por assim dizer, o mais robusto, né, o mais que consegue me dar essa confiabilidade, desde que com manutenção adequada, é o sistema do magneto. É um princípio bastante simples, vamos dizer assim, sempre deu certo, e pelo fato de sempre ter dado certo, e pelo fato de ser robusto, né, como se diz, aguentar a pancada, suportar a pancada, ele é utilizado até hoje. É claro que nós temos sistemas de centelhamento eletrônico, né? Poxa, mas aí por que não usa o eletrônico? Porque o eletrônico, às vezes, não tem o mesmo grau de confiabilidade de um magneto. Eu não estou dizendo que seja assim o tempo todo, né? Os riscos inerentes a cada sistema, em termos de falha, vão existir, mas podemos considerar que o magneto, pela sua simplicidade, é um sistema bastante mais popular, mais fácil de trabalhar, mais simples de trabalhar, mas tem menos complicação, vamos dizer assim. Vamos lá. O que viria a ser o magneto? O magneto, o princípio de funcionamento dele nos remete lá às nossas aulas de eletricidade básica, né, onde nós falamos sobre corrente elétrica e fluxo magnético, né, onde nós estudamos que podemos transformar fluxo magnético em eletricidade, podemos transformar eletricidade em fluxo magnético, né? Como se faz isso? Basta colocar um fio passando por dentro de um ímã, né? Como está aqui na figura, basta ter isso, que podemos produzir eletricidade, corrente elétrica, passando um fio dentro do campo magnético. Essa é a essência do funcionamento do magnético. Essa questão do campo magnético passando pelo fio, ou o fio passando pelo campo magnético. Em que sentido? Um se movimentando dentro do outro. O fio se movimentando dentro do campo magnético produz nele mesmo uma corrente elétrica, né? Então lá nós falamos sobre a lei de Faraday, né? Sempre que um condutor for submetido a uma variação de fluxo magnético, né, nele se estabelecerá uma força eletromotriz induzida enquanto o fluxo estiver variando. Então é fundamental, né? Eu posso ter variação de fluxo magnético de que formas? Mexendo o fio dentro do campo magnético, né? Movimentando o fio dentro do campo magnético, movimentando o campo magnético em relação ao fio parado, na verdade, ou então movimentando o fio e o campo magnético um em relação ao outro, ao mesmo tempo, na verdade. Então assim eu consigo produzir corrente elétrica. E é bom lembrar que aquela questão, como eu posso movimentar o campo magnético em relação ao fio, não significa só a você ter um ímã, né, e movimentar o, o fio dentro desse campo magnético, desse fluxo magnético que irá acontecer aqui, né? Nós temos também a possibilidade de variar esse campo magnético em relação ao fio através de uma corrente alternada, uma corrente variável, porque um fluxo magnético pulsante, né, um fluxo magnético que aumenta e diminui, ele vai passando, indo e voltando com o campo magnético em relação ao fio, não é verdade? Vamos lá. Então nós temos a condição aqui que não há indução se não houver variação. Isso é uma coisa básica. Eu tenho que ter o campo magnético se movimentando em relação ao fio, ou ter o fio se movimentando, o condutor se movimentando em relação ao campo magnético, tá? Isso é fundamental, vocês não podem esquecer disso. Por que eu não posso esquecer disso? Porque se não há variação de campo magnético em relação ao fio, ou de fio em relação ao campo magnético, não vai haver indução. Indução é aquilo que se diz, induz a uma corrente ser produzida, né, no fio. Tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos lá. Então aqui nós temos um sistema básico de bateria, né, mas que ilustra muito bem o funcionamento do sistema de ignição, né? Temos aqui o pistão que se movimenta dentro da câmara,
A faísca tem que ser sair na hora certa, a faísca sai pela vela, na verdade. Então aqui, ó, eu tenho a eletricidade, eu tenho o campo magnético onde gerar a bobina de indução, e aí eu jogo para os cilindros onde vai culminar, onde vai sair a minha diferença de potencial transformada em centelha, então vai explodir a mistura ar-combustível. É um sistema bastante elementar, lembrando a vocês que para facilitar a apresentação, né, nós temos aqui fios terras representados por essas setas, né? Eu não preciso ficar desenhando esses fios ligando-se uns aos outros através de uma linha, porque esse aqui já representa fio ligado no mesmo lugar, ligado à massa, tá? O nosso magneto, ele tem a facilidade, como eu falei, de dispensar bateria, ele tem ignição autônoma. Como é que eu posso considerar uma ignição autônoma? Ignição autônoma é aquela que acontece sozinha, você não precisa ter nada, nenhum recurso externo para fazer o magneto funcionar e provocar o centelhamento na vela. Isso é excelente, na verdade, eu não dependo de nada, dependo só dele. Ah, mas se o magneto pifar, eu não tenho centelha. Poxa, mas aí você tem um magneto que falhou, e uma peça de avião, de aeronave, ou mesmo de automóvel, falha, pane é pane. Mas as coisas da aviação são feitas de forma a não falhar. A aviação é uma atividade onde nós temos que buscar a perfeição. Nós trabalhamos para a perfeição. Nós não podemos errar. Ah, mas erra, todo ser humano erra, claro, concordo, né? Mas quando se trabalha com aviação, temos que levar em consideração a impossibilidade da falha. Nós não podemos nos permitir a falha. Então, quando se projeta um sistema, a gente leva isso em consideração. O sistema é feito para ser infalível, desde que seja feita uma manutenção adequada, e aí sim entramos nós técnicos para fazer a manutenção adequada, correto? Nossa responsabilidade é manter o sistema funcionando 100%, perfeito? Então tá aí, o magneto ele funciona de forma independente, ele não depende de uma bateria, ele não depende de um gerador, ele mesmo consegue produzir aquela energia que vai gerar uma diferença de potencial na vela, trazendo consigo o centelhamento, a faísca, né? E isso é ótimo porque eu posso ficar de repente no meu avião sem bateria, mas eu consigo continuar com a minha ignição funcionando, tá? Como vou fazer com que isso funcione? Bastante simples dentro do magneto, tudo aqui no magneto é simples, né? Tudo é robusto, como eu falei, tudo é bruto, né? Funciona muito simples, eu coloco um rotor que é ímã, né? Que é polarizado, né? Vocês percebem aqui, ó, norte, sul alinhado com o sul, norte com o norte, né? Então aqui nós temos polaridades diferentes, para quê? Para que eu consiga provocar um fluxo magnético, né? Um fluxo de linhas magnéticas dentro da própria bobina do magneto, né? Então observe aqui, começando a minha operação, eu vou explicar a operação que vai esclarecer esse assunto. Aqui eu tenho norte e aqui eu tenho sul. No momento que eu tenho uma peça metálica que dê o caminho, que dê a condição de ter um fluxo magnético, esse fluxo magnético com certeza vai querer passar por lá. Vamos dizer assim, podemos comparar como se fosse um curto magnético, né? Um fio, a gente sabe que os elétrons estão lá sempre com aquela vontade, doidos para circular, né? Então, de repente, você fecha um caminho mais rápido para eles, um caminho, como diz o nome, mais curto para os elétrons, para a corrente elétrica. É claro que a corrente elétrica vai passar por lá, porque a lei do menor esforço vai passar sempre onde é mais fácil passar, onde as coisas acontecem com mais facilidade, perfeito? Então podemos considerar aqui no magneto como se fosse um curto magnético, né? Eu coloco um polo norte aqui, sabemos que no magnetismo por convenção, as linhas de fluxo magnético saem do norte e entram no sul, né? Então aqui, ó, eu dei o caminho, ó, eu tenho o norte aqui, tenho o sul, eles não conversam entre si aqui, mas metalmente, em termos de metal, né, em termos de contato, eu tenho aqui um fluxo magnético passando por um caminho que eu forneci, que é o núcleo, né, é a bobina,
do meu magneto. Essa peça aqui, ela é giratória, ela gira, né, rotatória, ela é acionada pelo próprio motor. Então o motor gira, a pecinha vai girar também, né? Poxa, mas é tão simples, é só isso aí, é só isso aí. Tá? Não tem segredo no magneto, não. É feito para ser simples mesmo. Quanto mais simples, menos chance de pane, não é verdade? Então veja o seguinte aqui, isso aqui vai girando, nós estamos aqui com 0 graus, eu vou para 45 graus, no momento que isso aqui girou, continuou subindo o norte aqui, fica num ponto neutro, como está aqui, eu não tenho fluxo magnético, por quê? Porque, olha aqui, é sul-norte, né? No momento que isso aqui gira, eu aproximo o outro sul, né, do norte que estava aqui. Aqui eu tenho o norte passando aqui, o sul entrando aqui, né? No momento que isso aqui gira, esse metal vai ficar mais perto desse norte-sul aqui, não mais desse norte-sul aqui. Perceberam isso? Então o que acontece? Aqui eu tenho fluxo magnético, né? Aqui eu não tenho fluxo magnético, porque fica mais fácil para as linhas de fluxo magnético passarem por aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Norte-sul, norte-sul. Então, como esse aqui é o caminho mais curto, como eu falei, a gente pode chamar de curto de fluxo magnético, né? Ele não vai passar pela bobina, vai passar por onde é mais fácil. Logo, nesse instante, nós vamos ter um colapso aqui, nós vamos ter uma falta de fluxo magnético. Continuo girando minha peça, agora a 90, meu rotor, agora a 90 graus. O que acontece? Onde era sul, aqui, passa a ser norte, porque isso aqui está girando, o norte veio para o meio, foi para o meio, agora foi para o outro lado. E como a gente sabe que as linhas de fluxo magnético saem do norte e entram no sul, agora as minhas linhas de fluxo magnético vão no sentido contrário. Concordam? Aqui, ó. Continua girando, aí volta essa questão do curto aqui, continua girando, eu volto a ter o fluxo magnético para o lado de cá. Vamos chamar esquerda e direita conforme está aqui na figura, né? Então eu comecei a girar norte para o sul, eu tenho um fluxo para a direita. Chegou no ponto morto, ponto neutro, norte e sul, o curto é aqui na própria sapata. Continuo girando, norte e sul, o fluxo com certeza vai ir para o outro lado. O que acontece? Uma hora fluxo para um lado, outra hora para o outro. Uma hora para um lado, outra hora para o outro. Nesse vai e volta do fluxo magnético, o que eu tenho? Uma alternância de fluxo magnético, do sentido de fluxo dele. Se eu tenho essa alternância de sentido de fluxo do campo magnético, eu vou ter o quê? Uma alternância na corrente que eu vou produzir com esse fluxo magnético, concorda? Eu vou ter o quê? Uma variação de fluxo magnético em relação a um fio, em relação a um metal. Nós sabemos que quando há variação de campo magnético em relação a um fio, existe ali naquele fio uma indução. Quando eu falo fio, pessoal, eu estou falando de qualquer metal por onde o fluxo magnético aumenta ou diminui, que vai passando, né? Isso vai uma pulsação, né? Vai passando, se eu tenho um fio parado, essa pulsação vai criando naquele fio uma indução. Pode ser qualquer metal? Sim, desde que seja compatível com o campo magnético e que consiga ter elétrons livres que passem a circular. Ah, então eu posso fazer isso em qualquer lugar. Aí vem a questão da técnica, da engenharia. Eu não consigo fazer tudo do mesmo jeito com materiais diferentes. Eu tenho que achar o material que é mais adequado e tenho que explorar esse material, não é verdade? Então, se eu colocar um fio só aqui nesse campo pulsante, eu vou ter um fiozinho só tendo corrente elétrica. Agora, lembrando das nossas aulas de eletricidade básica, se eu colocar uma bobina, se eu colocar um enrolamento de fio, eu vou ter muito mais fio sofrendo aquela variação de campo magnético. Uma vez que tenho mais fio, eu vou ter mais provocação, eu vou ter mais indução, eu vou ter mais corrente elétrica. Perceberam isso? Então, essa é uma coisa muito interessante de saber. A natureza trabalha da mesma forma com diversos materiais, mas tem materiais em que ela trabalha melhor e você pode explorar o próprio material para poder tirar o melhor proveito dele. Então vamos aqui rapidamente, meu magneto funcionando, rotor girando, norte com sul, fluxo para a direita. Continua girando a 45 graus, não há caminho através da bobina, né? Então o campo magnético aqui tem um curto, pega o caminho mais curto, não passa pela bobina. Continua girando 90 graus,
modificaram-se a polaridade, eu tenho fluxo magnético para o outro lado, e em consequência, a corrente que eu induzo também vai mudar de lado, certo? Conseguiram entender? Vamos lá. Então, aquilo que eu estava falando, veja que a figurinha é mesmo, aqui, ó, meu rotorzinho, né? Aqui ele está, norte-sul. E a cada vez que o fluxo passa para cá, depois passa para cá, depois passa para cá, passa para cá, a cada vez que ele faz essa alternância, ele vai pulsando, vai aumentando e diminuindo. Esse aumentar e diminuir é o aumentar e diminuir em relação a um fio. Fio do quê? O fio enrolado da bobina. Então, cada vez que ele pulsa aqui, o campo magnético passa por aqui e some, ele tem um campo magnético se movimentando em relação ao fio. Nós vimos lá, né? Formas de conseguir produzir energia. É movimentando o fio dentro do campo magnético ou movimentando o campo magnético em relação ao fio. Aqui nós vamos ter um campo magnético que se movimenta em relação ao fio. De que forma? Pulsando. Aumenta e diminui. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho essa indução ligada a um condensador e a um interruptor, né? Estamos aqui, ó, com a figura, né? Olha o núcleo aqui, olha o rotor, né, do magneto, isso aqui é uma peça magnética, tá? O que acontece? Através de um câmbio interruptor, eu consigo provocar que aquela carga que foi acumulada, que foi colocada à disposição para explodir, ela se faça presente na vela no momento certo em que o pistão está lá no ponto morto superior ou próximo a ele para conseguir a ignição. Então, resumindo, eu consigo, através do movimento de um rotor magnético, induzir uma corrente elétrica numa bobina primária que, por sua vez, amplia, né, essa indução, jogando essa capacidade dessa indução na forma de corrente disponível para a vela, né? No momento que eu disponibilizo essa corrente para a vela, como a vela, nós sabemos, existe um espaço lá dos contatos dos eletrodos dela, essa corrente não consegue circular pelo curto, mas de tão próximo que é, de tão alto que é essa energia na vela, a carga, os elétrons pulam de um eletrodo para o outro, gerando centelhamento. Como nós sabemos, centelha dentro de uma câmara de combustão recheada de oxigênio e combustível, terminará em uma explosão. Então, tenho lá rotor girando, fluxo magnético variando, induzindo corrente, deixando à disposição da vela, que no momento certo, através de um câmbio interruptor, né, um ressalto interruptor, vai jogar aquilo na vela e vai fazer a faísca sair. Então vejo que é bastante simples. Vocês podem observar as peças aqui, olhar essas peças, poxa, mas é só isso, é só esse monte de metal com fio. As únicas coisas móveis que nós temos são aqui, ó, o câmbio, né, o eixo. Então é pouca coisa que se movimenta. E nós sabemos que quanto menos coisa se movimentando, né, menos chance de dar pane, né? De interruptores, veja aqui na figura anterior, aqui nós temos um interruptor, né, então são ressaltos. Esses ressaltos vão a cada giro, a cada calombo desse, tá, a cada montinho desse, a cada curva diferenciada aqui, ele vai gerar um afastamento do eletrodo. E uma vez que ele gera o afastamento de eletrodo, ele interrompe o fluxo através desse caminho e deixa a faísca à disposição da vela, né? Joga lá na vela essa energia toda. Perfeito? Então tá. Aqui nós temos uma figura, não está muito clara, mas dá para perceber, né? O câmbio rotativo, né? O ressalto, o platinado propriamente dito, e o platinado é o que a gente chama de platinado, é o interruptor. Tá claro? Vamos lá? Bom, pessoal, como nós podemos observar, geralmente a aeronaves tem dois magnetos, o magneto esquerdo e o magneto direito. A finalidade disso é poder garantir uma continuidade no funcionamento do motor, né? Nós temos normalmente duas velas por cilindro, cada par de velas associado a um magneto diferente. Tá bom? Aqui, ó. Velas inferiores e velas superiores.
Perfeito? Aqui, ó, velas inferiores e velas superiores. Para que isso? Para que haja um revezamento entre um magneto e outro. Se eu perder o magneto, eu não perco o centelhamento nos 4 cilindros. Poxa, mas 2 velas vão parar de funcionar? Sim, 2 velas vão parar de funcionar. Mas melhor de 4, 2 funcionando, né, do que nenhuma, né? Pelo menos eu fico com o cilindro funcionando. Qual é a consequência disso? A queima com 2 velas em cada cilindro centelhando, com certeza eu vou ter mais faísca, né? Vou ter mais estalo, vou ter mais capacidade de incinerar, de provocar explosão na câmara de combustão. Se eu tiver só uma vela em cada câmara de combustão, vai parar de funcionar? Não. Vai ficar pior? Muito pouco. Tá? Eu vou ter uma perda muito pequena em relação ao caso se eu tivesse 2 velas funcionando por cilindro. Então vai funcionar praticamente igual. Poxa, mas e aí o que eu faço quando se eu estiver voando e eu perceber que está falhando um par de velas, né? Um magneto, então, por consequência, um par de velas. Eu vou me preocupar de colocar esse avião no chão o mais rápido possível, né? Aí tem a questão das regras do fabricante, o que proceder, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas, enfim, no mínimo eu vou ter um estado de atenção a mais. Eu vou saber que beleza, estou voando bem ainda, porque o motor vai continuar funcionando. É só um par de velas que não está funcionando. Vou levar o avião até onde for possível e vou providenciar a manutenção, tá? Então, como é que eu posso saber quais são as velas que estão funcionando? Eu tenho a chave aqui, magneto direito, magneto esquerdo e ambos funcionando, né? Se eu chegar, estou com ambos ligados e um magneto parar de funcionar, eu não vou perceber isso de imediato, eu vou notar que existe uma pequena queda de rendimento. O que eu faço? Eu coloco em cima do magneto esquerdo, se tudo continuar normal, significa que o magneto esquerdo está, o direito está funcionando. Se eu colocar no direito e tudo estiver legal, significa que o esquerdo está funcionando, tá? É questão de poder checar qual efetivamente está atuando. Perfeito? Eu uso então essa chave para poder checar qual dos magnetos não está funcionando direito. Certo? Tranquilo? Se eu colocar no esquerdo e estiver funcionando, tudo significa que quem provavelmente está me dando problema é o direito, e assim por diante, e vice-versa. Perceberam então? A chave, essa chave de seleção de magneto normalmente vem acompanhado da posição de partida, né? Para ter tudo num lugar só. Aqui é uma figura um pouquinho melhor, para que vocês possam visualizar da mesma forma. Aqui, ó. 2 cilindros aqui, 2 cilindros aqui. Então, 2 cilindros aqui, 2 cilindros aqui. Perfeito? Essa figura aqui é excelente quando vocês assistirem a aula de novo, né? Dei um pause, né, para poder refletir sobre a matéria que está sendo estudada. Figuras dessa natureza são muito boas para você mentalizar o funcionamento de um motor. Perfeito? Bom, pessoal, em relação ao sistema de magneto, era isso que eu tinha que passar. Vou retornar rapidamente aqui para o início, para fazer um resumo, né? Então, lembre-se, um fio dentro do campo magnético variável, ou um campo magnético variando em relação ao fio, pode produzir, aliás, pode não, produz corrente elétrica. É o princípio utilizado pelo magneto quando nós utilizamos uma variação de fluxo magnético para criar um campo magnético pulsante em relação a um fio. Uma vez que se cria um campo magnético pulsante em relação ao fio, através desse movimento do rotor, eu tenho um campo magnético que se movimenta em relação ao fio. Esse movimento do campo magnético em relação ao fio induz nesse fio, nesse condutor, uma corrente elétrica que é disponibilizada para, no momento certo, através do acionamento de câmbio, ser jogado para a vela e assim provocar o centelhamento. Né? Vimos alguns tipos de interruptores, né? E mostramos que os magnetos eles são aos pares. Nós temos 2 velas por cilindro, cada par de vela associado em cada cilindro a um magneto diferente.
Aqui, aqui eu tenho esse de baixo, né? Ligado aqui, né? E esse de baixo ligado aqui. Então, ó, um está ligado aqui e o outro está ligado aqui. Significa que eu posso, de repente, perder um magneto, mas eu tenho outro sustentando o funcionamento do motor. Tranquilo, pessoal? Então, ótimo. Estamos aqui encerrando esse nosso primeiro evento. Vamos ter outros eventos para continuar a tratar desse assunto interessante que é ignição de motores. Até a próxima aula, então. Um abraço.